Boa tarde, meninas. Mais uma semana começando, segunda-feira. E o meu desejo, o nosso desejo aqui do ABC das Mães é que a sua semana seja abençoada, seja maravilhosa, tá bom? E ó, quero lembrar, esse mês de setembro é o mês de prevenção contra o suicídio e é super sério. Então, o ABC das Mães, nesse dia de hoje, o dia 10, é o dia da conscientização aí contra o suicídio. Então, é legal o alerta e a gente falar sempre sobre o assunto aí para que a anteninha fique sempre ligada, tá? E hoje é o dia dela, dia da gineco, porque sim, de novo eu vou falar, nós temos uma ginecologista para chamar de nossa e é ela que já chegou aqui, a doutora Aline Vieira. E hoje a mulher veio dar uma aula sobre ginecologia. Vocês vão saber sobre exames, prevenção, tudo para você ficar craque aí e conhecer o seu corpo, porque nós do ABC das Mães queremos isso, trazer saúde, informação, entretenimento para vocês. E boa tarde, doutora Aline. Boa tarde, obrigada por ter tudo vindo bom? novamente. Obrigada. A nossa gineco aqui do ABC das Mães. Linda. Obrigada. Obrigada. De novo. E hoje nós vamos falar aí um pouco sobre saúde feminina. Tanta coisa engloba saúde feminina, né? Como eu disse aí num dos programas que a doutora Aline veio, uma caixinha de surpresa. É. Esse corpo humano aqui, né? É mesmo, que é isso que me encanta no corpo humano. Por isso que a pessoa cuida da gente aqui. Aí, agora vamos começar. Quando deve ser feita a primeira consulta ao ginecologista, né? Antes se falava, antes de casar. Gente, para com isso, hein? Por favor, até eu já sei que não. Não tem uma data, na verdade, uma idade para passar no ginecologista. As primeiras consultas pode ser feita ainda na infância, na adolescência, pode ser feita só para orientação, para um bate-papo, para tirar dúvidas. É importante... Isso acho que já vem de educação. Hoje, a educação nas escolas já mostram muito a educação sexual, já mostram o sistema reprodutor feminino e masculino, mas orientar as crianças, as jovens, né, a respeito da menstruação, do que é, de como proceder, isso é bastante importante. Acho que hoje é cada vez mais difícil, mas ainda tem algumas mães que têm um pouco de dificuldade, então vamos para o consultório, a gente senta, a gente conversa, a gente orienta. É importantíssimo, antes e depois da relação sexual, da primeira relação sexual, primeiro para a informação, para a orientação e depois para a gente fazer os exames preventivos, né? Claro que tendo uma boa orientação, os preventivos são só precaução, né? Mas é extremamente importante. E anualmente passar a ter a visita no ginecologista é importante também. Então, olha, importante antes da primeira relação. E isso é tão legal, eu lembro até hoje, eu já tenho uns 17, sei lá, 18, 16. E quando eu fui a primeira vez, minha irmã que me levou ao ginecologista, nunca tinha tido relação, mas foi tão esclarecedor, foi tão bacana, que quando chegou lá na frente, eu já sabia, enfim, porque tem coisas, os pais sempre falam, os irmãos sempre falam, mas é diferente o médico de falar, né? Parece que a coisa ali fica mais séria, a gente absorve um pouco mais, né? Não sei o que acontece, uma mágica acontece. Tira um pouco da vergonha de pai e mãe, e às vezes até de irmão, então acaba sendo uma informação um pouco mais consistente, que acaba fixando um pouquinho melhor. E outra, e de desmistificar, né? Porque é tranquilo, né? Agora, me fala uma coisa, doutora Aline, as mães que levam as filhas a primeira vez no ginecologista, elas entram junto, deixam a filha entrar sozinha? Eu tô nesse a minha filha ainda é pequena, né? Tem 7 anos. Mas assim, lá daqui uns anos, quando eu for levar, eu não sei se eu vou deixar ela sozinha para ela ficar à vontade com a ginecologista dela, se eu entro junto para auxiliar. Eu não sei, ou se eu saio no meio da consulta, o que a gente faz? Isso, na verdade, vai muito da relação que você tem com a sua filha. Eu acho que, graças a Deus, cada dia mais, a gente tem mães e filhas amigas e próximas. E tem que ser assim, quanto mais amizade, quanto mais proximidade entre família, melhor, menos problemas lá na frente a gente vai encarar. Mas, assim, necessidade, dizer que menor de idade tem que entrar no ginecologista com um acompanhante, a gente não tem. A gente tem o sigilo médico, né? Tudo que for falado dentro da consulta de ginecologia, que não cause um problema, um risco à vida da paciente, não sai de lá. Então, fica a critério da mãe, da menina, se ela quiser liberar a mãe, se ela não quiser, eu não me meto. Então, tem que, vai ver a família, né? Se ela tem total liberdade ali com a mãe, ou se você perceber que por algum motivo vá causar um constrangimento, que adolescentes sabem como é, né? Criança, adolescente, qualquer coisinha vira, né? Uma coisa gigante. Aí sai, deixa à vontade, porque o médico com certeza vai saber orientar aí, né? E encaminhar direitinho as coisas aí para sua filha. E agora vamos falar de regularidade. Quantas vezes por ano, não tenho nenhum problema, tá tudo bem, não senti nada diferente.
Qual é a minha rotina? Quantas vezes por ano eu tenho que visitar o ginecologista? O que a gente chama de rotina ginecológica, né? Os exames de rotina. Estando todos normais, os teus últimos exames normais, a gente passa a se ver uma vez por ano. Tá? Tendo algum tipo de alteração, dependendo do que for, a gente pode se ver semestralmente, a cada 6 meses, dependendo do tipo de tratamento que a gente precisar fazer e da alteração, pode ser até de 3 em 3 meses. Mas o normal, como você falou, não tenho problema nenhum, não sinto nada, meus exames estão normais, uma vez por ano a gente se vê, tá mais do que bom. E uma vez por ano é quando a gente faz, né, tem aquele exame lá, o Papa Nicolau. Isso. Nós até falamos num programa e nós demos uma pincelada rápida aí sobre o Papa Nicolau. E agora eu quero que a doutora Aline explique aí para quem estiver assistindo para que serve de fato o Papa Nicolau, porque muitas pessoas confundem que é para achar algum tipo de infecção, corrimento, e não, né? Eu tenho ficado até um pouco assustada com a quantidade de paciente que eu pego que ela não sabe o que é o preventivo, o que é o Papa Nicolau. Você fez esse ano? Não. Ah, mas você sabe a importância? Também não. Então, assim, obrigada mais uma vez por dar o espaço de comentar sobre o Papa Nicolau, que é extremamente importante. O Papa Nicolau, ao contrário do que muita gente acredita, pensa, né? Não é para ver infecção, não é para ver corrimento, não é para ver que tipo de bactéria, que tipo de microbiota que a gente tem. É para ver célula de câncer de colo de útero, células de câncer e células de pré-câncer. Tá? E é por isso da importância do Papa Nicolau, do porquê que a gente bate, que precisa ser feito todos os anos, é para ver câncer de colo de útero. Tá? E câncer de colo de útero é câncer, mata, E é preventivo, né? Se você pode prevenir, né? Quantos casos não são pegos ali do início, e aí fica muito mais fácil aí o tratamento, a solução, né? O prognóstico. Muito bem. Ai, eu tô quase uma médica, a gente entrevista tanto médico aqui que eu já tô ficando. É melhor, né? Quanto antes detectado. Uma coisa qualquer que também, câncer, né? que eu acho muito importante de falar, que também pouca gente sabe. Câncer de colo de útero, gente, é o único câncer que é evitável. Não tem nada a ver com história familiar, com hereditariedade, é o único câncer que a gente pega. Não existe câncer de colo de útero sem contato prévio com HPV. Tá? Então, só pode desenvolver câncer de colo de útero quem tem contato com HPV. E a gente pode evitar o contato com HPV, é só ter relação com camisinha. Então, é o único câncer que a gente tem no corpo que a gente pode realmente prevenir. Os outros, a gente pode ter um diagnóstico precoce que melhore o prognóstico durante o tratamento, mas não dá para a gente evitar, porque a gente não sabe o que desenvolve. Agora, o câncer de colo de útero, não. A gente sabe por que desenvolve e tem chance, sim, de evitar. Então, é o único câncer que a gente evita com o exame preventivo e com o uso da camisinha. E aí a importância da camisinha e agora da vacina contra o HPV, nas meninas aí, não vamos esquecer, né? Tão importante, nós já falamos aqui também no ABC das Mães sobre vacinas, né? Sim. Aí agora, vamos mudar um pouquinho aqui. Mulher, menstruação, né? A menstruação irregular, ela pode ser, geralmente, ela está ligada a algum tipo de patologia ou não? Às vezes a mulher é irregular mesmo. Não necessariamente. Primeira coisa que a gente tem que cair por terra. Menstruação não é pagamento. Então, não espere todo dia 10. Tá. Tem muita mulher que vem falando, minha menstruação não é regulada. Mas não é regulada por quê? Vem todo mês? Vem. Mas todo mês vem 3 dias antes. Vem um mês dia 10, um mês dia 7, um mês dia 4. Isso não é uma menstruação irregular. Você tem um ciclo de menos de 30 dias. Tá. Ciclos de 26 a 32 dias, ou seja, a cada 26, 27, 28 até 32 dias, vira a menstruação, são completamente normais. Então, pode variar de um mês para o outro 100 dias diferentes. Isso não significa que é uma menstruação irregular, tá? Agora, menstruações que pulam meses, que não vêm de uma forma ciclada, ou seja, a cada tantos dias, podem sim significar que os teus ovários não estão funcionando bem. Tá? E aí alguma alteração hormonal, alguma alteração ovariana que a gente precisa investigar. Aí sim investiga. E se ela vem antes, por exemplo, eu era uma pessoa 21 em 21 dias, normal? Não é tão comum, não é tão normal. A gente precisaria alargar um pouquinho esse ciclo. Porque que aí é o uso do anticoncepcional, né? Porque se você acaba menstruando muito perto uma da outra, você não dá tempo da gente ter os picos hormonais para você ter a ovulação. Então, a gente faz ciclos anovulatórios, que a gente fala. Então, a gente precisa ter essa constância mais dentro dos períodos normais, que são de 26 a 32 dias. Olha, então, se você menstrua antes de 26 dias, tem que regular aí
para ficar tudo certinho aí com a Essa coisa de fertilidade? dias, gente, ninguém vai pegar o calendário para ficar olhando hoje em dia, que a gente tem a tecnologia aí. A gente tem Aplicativos. vários aplicativos de calendário menstrual de graça, que são extremamente fáceis de mexer e a mulher precisa conhecer o teu ciclo. Então, baixa o aplicativo, marca direitinho, você vai ver que você vai entender muito melhor o teu corpo. Olha, fica a dica então da doutora Aline para vocês, tá? E agora vamos mudar aqui de novo de assunto. É que a ginecologia tem muita coisa Tem pra muita falar. coisa, então hoje a gente quer dar uma pincelada em tudo aqui. Dor na relação sexual. Tem mulher que sente, não fala, tem vergonha, acha que o problema, né, provavelmente deve estar acontecendo algum problema e tem vergonha de falar. Ou acha que é normal, que é mais perigoso. Exato, acha que é normal. Não é normal sentir dor na relação sexual, né? Não é normal. E por quê? Né? Quais são os tipos de problemas que podem acarretar aí na dor na relação? Primeiro a gente tem que identificar como é essa dor. É no início da relação? É na penetração? É de profundidade, que a gente chama, é quando está lá no fundo? A gente precisa identificar isso, é a primeira coisa. Geralmente, quando é de penetração de entrada, na verdade, pode ser um problema de lubrificação. Tá? Que diminui a lubrificação, tem atrito, incomoda, machuca. Outra coisa que pode dar essa dor mais inicial da relação. Alguns dos corrimentos vaginais que a gente já comentou, acho que até no programa passado. Infecção vaginal causa irritação local, causa dor. Então, tem que verificar se não está tendo uma infecção local da vagina. As de profundidade, que são aquelas dores que são mais no fundo da vagina, né? No pé da barriga, como a gente costuma falar, a gente pode associar também as infecções ginecológicas, as infecções pélvicas, que a gente chama, ou a endometriose. Olha, Endometriose, muitas vezes a gente acaba descobrindo, a primeira queixa é a dor na relação. E a gente começa a esmiuçar e a gente acaba descobrindo endometriose, que é uma doença relativamente grave, que dá bastante trabalho para cuidar, então precisa ser diagnosticada cada vez mais cedo. então, ó, sentiu dor na relação, procure o seu ginecologista, né? Que ele vai te indicar o tratamento adequado e, ó, zerou dor, vai ser feliz, né? Exato, tem que ser prazeroso, não é para ser doloroso. Sim, aí agora tá tudo bem, quero engravidar. Quais são os cuidados? Esse eu tomei, viu? Eu estava comentando aqui nos bastidores com a doutora Aline que eu sou daquelas que gosta de ir ao ginecologista. Então, antes de eu engravidar dos dois, eu fiz um check-up geral e ela vai me contar daqui a pouquinho se eu fiz certo. E você que quer engravidar, tem que assistir para saber o que você tem que fazer. Eu vou para um break muito rápido e eu já volto para a doutora Aline responder. Voltamos com o nosso ABC das Mães e hoje a nossa ginecologista, a doutora Aline Vieira,
dando uma aula aqui pra gente sobre um pouquinho de tudo aí da ginecologia. Nós já falamos sobre exames, sobre quando visitar o ginecologista. E antes de nós irmos para o intervalo, eu perguntei para ela, quero engravidar. E aí? Quais são os exames que eu devo fazer no ginecologista? Porque, minha gente, você tem que procurar o ginecologista antes de você engravidar. Não vai esperar estar grávida para ir no ginecologista fazer o acompanhamento. O ideal, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que eu não estou. É antes, né? Exatamente. O ideal é sempre você primeiro com a rotina ginecológica em ordem, né? Aquilo que a gente estava falando, uma vez por ano, fazer os teus exames, né? Saber que está tudo em ordem. Agora, a partir do momento, quero engravidar, vamos começar a tentar, vamos visitar o ginecologista, vamos fazer os seus exames gerais, inclusive os exames metabólicos, saber se você não tem nenhum tipo de problema que você não saiba, às vezes, uma glicose mais alterada, que você abusa um pouquinho do doce, saber a parte metabólica, a parte hormonal, como é que está, tá? Ver a parte dos hormônios, ver a parte dos ovários, para ver se está funcionando, para ver se você vai ter trabalho ou não nas tentativas de gravidez. Isso é importante, saber a sua saúde em geral. Isso é bastante importante. Seu metabolismo, sua saúde ginecológica, mas sim a saúde em geral. E é importante, esses dias eu estava lendo, né? Os casos, às vezes, de aborto pode ter relação com algum problema que você esteja aí, que não esteja tudo ok. Então, principalmente as infecções vaginais, que às vezes a gente acha que está tudo em ordem ou fica com preguiça, enfim, não vai ver. E as principais causas de aborto inicial são infecções vaginais e infecções urinárias. Olha, as urinárias também. Então, o ideal é que visite aí o seu ginecologista, faça aí todos os exames, né, preventivos e dê uma olhada no geral aí para depois o bebezinho estar lá no lugar certinho, saudável, né, que é o mais importante. A gente cuidar da nossa gestação antes, durante, né, e depois voltar no ginecologista, viu, gente? Um dia a gente vai fazer um programa sobre isso. Vamos, a gente vai falar sobre puerpério também. Porque o que eu conheço, tem amiga minha que tem filho... Ah, você voltou na ginecologista para ver se, né? Voltou, desinchou o útero ali e tal. Não, não voltei. Tá tudo bem. Gente, tem que voltar, viu? Obrigada pelo puxão de orelha. A gente vai falar sobre isso. Vamos marcar uma pauta disso. Agora, nós falamos já no último programa, mas foi uma super novidade para mim e eu quero levar essa informação para vocês também. O uso de sabonete íntimo. Usa todo dia? Não usa todo dia? Não usa todo dia. O sabonete íntimo, ele desequilibra o pH da vagina. E isso faz com que a gente tenha infecções secundárias, ou seja, o pH tem que ser uma coisa equilibrada. A gente tem micro-organismos na vagina, que são os fungos e as bactérias que convivem com a gente numa boa. Mudança de pH, alguns crescem mais do que deveriam, dão infecção vaginal. E o uso do sabonete íntimo diário vai fazer esse desequilíbrio. Isso não é legal. Usa 2 vezes por semana, quando for namorar, mas não tem necessidade de estar mexendo no pH todos os dias. Porque o uso desse sabonete íntimo, ele faz você ficar mais sequinha por mais tempo. Esse é o problema. Ideia é essa. É. E aí não pode. Não pode. Porque você está tirando um negócio ali do normal. Nós falamos isso no outro programa. Se você não assistiu, vai lá no canal do YouTube, procura lá a última participação da doutora Aline, que você vai encontrar lá. Isso. Então, ó, repetimos a informação. Aí agora... Muito tem se falado sobre ovários micropolicísticos. Primeiro eu quero saber o que é isso, quais são os sintomas e quais os problemas, se ele traz de fato grandes problemas aí para a saúde da mulher. Então vamos lá. Primeira coisa, ovários micropolicísticos, doença, ovário micropolicísticos, imagem. Tá. Muitas vezes vem no ultrassom ovários micropolicísticos, ovários cistos na periferia do ovário, mas a paciente cicla todo mês, ela tem uma menstruação mensal, ela não tem problemas metabólicos, ela tem uma pele normal, ela tem a imagem dos ovários micropolicísticos. Tá. Isso é uma coisa. Agora, é uma paciente que tem uma irregularidade menstrual muito grande, que tem geralmente oleosidade da pele aumentada, tem acne, pode ter resistência insulínica, pode ter um problema metabólico envolvido. Aí a gente está falando da síndrome dos ovários policísticos. Tá. São coisas São diferentes. Tá? O fato de você ter a imagem do ultrassom não significa que você tenha doença. Isso são coisas diferentes. Então, tá? ali, normal ter a não imagem. é o mais comum, tá? Mas pode acontecer de ter a imagem. Mas não traz sintoma nenhum. Normalmente não traz sintoma porque o teu ovário funciona. Tá. Tá?
Mas a gente precisa, sim, talvez usar o uso de anticoncepcional, que é o tratamento hormonal. Hoje a gente não usa o anticoncepcional só como prevenção de filho, a gente também usa como tratamento de algumas doenças, principalmente as doenças de ovário. Então, a gente pode, sim, tentar diminuir esses cistos para que o ovário funcione de forma normal com o uso do anticoncepcional. Agora, se for a síndrome dos ovários policísticos, a gente tem que usar, além do tratamento hormonal, os tratamentos metabólicos. Então, como eu falei, geralmente tem o aumento da resistência insulínica, então a gente tem que usar alguma medicação para diabético mesmo. Tá? Que geralmente é a metformina, que a gente faz uso para baixar a resistência insulínica. E isso causa realmente um problema metabólico na pessoa. Problemas de pele, que a gente faz tratamento em conjunto com o dermatologista. Então, a síndrome dos ovários policísticos, ela é trabalhosa. Ela pode dificultar a gravidez, justamente porque ela costuma fazer ciclos anovulatórios, que não tem ovulação. Então, ela dá trabalho. Precisa ser visto, mas o fato de você ter vários cistos não significa que você tenha doença. Por isso que precisa. Tem que passar na avaliação com o ginecologista, tá? Então, fiquem tranquilas, passe com o seu ginecologista de confiança. Se for a síndrome, vai ter o tratamento. Vai ter tratamento, com certeza. Aí, agora, quero voltar um pouquinho aqui. Nós falamos um pouquinho sobre a vacina da HPV nas meninas. Agora, se é uma mulher ou uma adolescente com a vida sexual já ativa, a vacina funciona ou não? Uma vez que você teve relação sem camisinha? Na verdade, a vacina, o que é? A vacina vai produzir... vai fazer com que o teu corpo produza anticorpos, né, para o HPV. E ela tem as principais subformas de HPV, que são as não cancerígenas e algumas das cancerígenas. Então, a vacina ela vai funcionar para você ter o contato prévio com essas partículas de HPV e o teu corpo desenvolver imunidade. Por que tem essa dúvida do já iniciou a vida sexual, não precisa da vacina? Não é que não precisa. Normalmente, se você tem relação desprotegida, você muito provavelmente já teve contato com algum subtipo de HPV. Então, você já desenvolveu algum tipo de imunidade. Agora, eu acho extremamente importante ainda para as pessoas que já tiveram relação, para as mulheres que já tiveram relação, porque a vacina ela vai proteger dos principais subtipos cancerígenos. Então, às vezes você teve contato com um subtipo que não era cancerígeno. Isso. E aí a vacina previne contra os cancerígenos, que são os graves. São os piores, né? Então, é válida sim usar a vacina, mesmo para quem já iniciou a vida sexual. E se a mulher teve o contato com esse tipo de HPV uma vez na vida, ela vai desenvolver, é fato ou não? Pode ser que não. Não necessariamente ela vai desenvolver. O HPV, assim como o herpes de boca, eles são primos, vamos colocar assim, eles são da mesma família de vírus. Então, eles desenvolvem de acordo com a imunidade da pessoa. Então, ela tem ali no DNA o HPV, né, no DNA da mulher, mas ela pode vir ou não a desenvolver de acordo com a imunidade dela. As imunossuprimidas, que a gente chama, geralmente gestante desenvolve, porque gestação causa imunossupressão. Sim. Então, quando a imunidade está mais baixa, aí ela tem mais chance de desenvolver. E tabagismo também. Olha, mais uma dica aí para parar de fumar, né, gente? Por Todos favor. os males que ele causa, tem mais esse aí também na lista do cigarro. Então, gente, cigarro jamais, esquece, tá? Aí, a gente está falando aqui de prevenção, vamos voltar aqui mais um pouquinho. O Papa Nicolau é o que previne o câncer de colo de útero ou existem mais outros fatores que a gente pode associar para a prevenção do câncer de colo de útero? Então, a prevenção do colo, do câncer de colo, ela vai iniciar com a prevenção do HPV. Então, a primeira coisa, uso de preservativo, relação protegida. Isso é, de fato, a prevenção. Né? O exame é para diagnóstico precoce daquelas lesões possivelmente cancerígenas ou possivelmente do HPV. Então, ele faz parte da prevenção de uma forma mais ativa em busca de. Agora, prevenir é evitar o contato com o HPV, que é evitar a relação desprotegida. Agora, me tira uma dúvida que lembrei aqui. Uma vez eu li que as verrugas são HPVs. E é o mesmo do HPV sexual ou não? É o mesmo vírus, né? Mas tem outros tipos de famílias. E geralmente verrugas, sim, são vírus. Então significa que se a pessoa tem verruga, significa que ela teve contato com o vírus do HPV? Com algum tipo de vírus. Geralmente as verrugas genitais, anogenitais, elas estão sim relacionadas ao HPV. Agora, se for uma verruga, sei lá, no ombro? Não necessariamente. Aí não necessariamente. Olha, gente, eu li isso esses dias e fiquei passada. Falei, olha, a gente não sabe assim como leigo aí desses assuntos. E aí eu vi. Aí agora lembrei aqui, então, gente, é ficar sempre de olho, prevenir, camisinha e o exame preventivo aí, que é o Papa Nicolau. Exato. Aí, tudo certo durante a vida, vamos lá um pouquinho mais à frente, menopausa, né? Qual é a idade comum
de começar a menopausa e quando ela é considerada precoce? Porque outro dia também vi lá no grupo do ABC das Mães, uma delas falando, acho que eu tô com menopausa precoce, acho que ela tinha 41 anos. Quando ela é considerada precoce? Vamos lembrar que menopausa não é uma doença. Menopausa é uma fase da vida da mulher que todas nós vamos passar. Então, não precisa ter medo, é uma fase chata, sim, concordo, mas todo mundo vai passar. Geralmente, a idade da mulher brasileira, em estudos, a gente sabe que é entre os 48 e 52. Não que antes disso seja precoce, não que depois disso seja tardia, tá? A gente considera a menopausa precoce antes dos 40 anos. Tá. Até os 40 anos é menopausa precoce. Tá? Depois dos 40? A gente já considera uma menopausa, tempo de menopausa. Tá. O mais comum é acima dos 48. Mas entre 40 e 48 a gente considera normal. E até 52, mas se for depois, 55, 56... Claro que a gente tem que manter tem um limite, né? Não é que tem um limite, a gente tem que saber até onde ainda é ciclo normal, é ciclo natural, ou pode ser uma alteração hormonal ou ainda de endométrio. Então, a gente precisa estar dosando hormônio de uma mulher mais velha e fazendo o transvaginal para a gente estar verificando a parte de dentro do útero se o endométrio está tudo em ordem. Tá, então do mais, tudo tranquilo aí, se você tiver a partir dos 40, como a mamãe lá do grupo, então tá dentro aí. Cedo, mas é normal. É cedo, mas é normal. Aí a gente vê muitas mulheres recorrendo aí à modulação hormonal nessa fase da menopausa ou em qualquer outra fase, tá meio que na moda, né, a modulação hormonal. Muito. E aí, aumenta de fato o risco de desenvolver câncer, mexer com esses hormônios? Hoje em dia a gente fala muito de biomodulação hormonal, né? Não só para a reposição hormonal pura da menopausa, como também para a vida de mulheres férteis, mas que querem melhorar um pouco a qualidade de vida em relação aos hormônios. Isso existe. Que é a longevidade, eu vejo sempre aí. Exato, a longevidade saudável, né, que a gente fala. Então, assim, a reposição hormonal, ela não é necessária na menopausa. Todo mundo fala, eu vou precisar? Não sei. Se você desenvolver sintomas que necessitem que você não tenha nenhuma contraindicação, sim, a gente pode fazer uso. Tá? Agora, dizer que a reposição hormonal, a biomodulação hormonal causa câncer, não causa. Tá? Mas trabalhar com hormônio, a gente tem que ter alguns cuidados. Então, câncer de mama, se você tem fator de risco, se você tem história familiar, a gente não vai usar. Porque pode vir a ajudar a desenvolver, mas não é o hormônio que vai dar o câncer. Tá? A gente tem que botar na balança e ver se é válido o uso ou não. Algumas doenças cardiovasculares a gente não pode usar. Então, sempre, como eu falei já alguma vez no programa, não tem uma receita de bolo, as coisas são individualizadas. Então, se você tem sintomas na menopausa, que são os fogachos, aqueles calorões, tem algumas outras coisas assim. Nossa, eu lembro da minha mãe. Um frio de danar. E ela, assim, morrendo de calor, querendo abrir janela. Mãe, pelo amor de Deus, esse sintoma é normal? É extremamente normal, é um dos mais comuns, que é um dos mais que incomodam também. Inclusive, para a vida social da mulher é muito ruim, para a vida de casal é muito ruim. Dormir com uma mulher menopausada é difícil. Porque ela tem calor, ela tira a roupa, ela depois fica com frio, ela chega a suar mesmo, aí põe cobertor. Então, é uma noite um pouco conturbada, e isso geralmente dá problema no casal. Tá? E por isso mesmo a gente vai tratar os sintomas. Se ela vem trazendo esses sintomas para a gente vai agir em cima de sintoma. E aí o tratamento geralmente é sempre hormonal? Pode ser hormonal puro, pode ser os fitoterápicos que ajudam a mulher a produzir de uma forma um pouco mais natural os próprios hormônios. Que é a tal da isoflavona também. A gente tem alguns outros, a tibolona, que também é um precursor hormonal que a gente pode tentar usar. Não tem o mesmo efeito hormonal, mas ajuda se for focal, assim, se for uma queixa só os fogachos, a gente pode usar. Inclusive, alguns antidepressivos também ajudam. Olha, dessa eu não sabia, bacana. O que ajuda também porque o humor da menopausada, ele é bastante variável. Então é uma TPM, né, gente? Eterna. É uma TPM eterna. Então a gente acaba usando também para esse tipo de sintoma. Ai, marido, daqui uns 15, 20 anos, quando eu começar a ficar muito revolta, você já sabe que é tem solução, menopausa. Tem solução. Então, se ele reclama de mim hoje na TPM, meu filho, me aguarde daqui 20 anos. Mais ou menos isso, Mais ou menos isso, mas não é todo mundo que desenvolve isso, não. Não fiquem desesperadas. Né? Tranquilo. O ideal é sempre você consultar o seu ginecologista. Tem algum sintoma que te incomoda? Vai, né, alinha o tratamento com ele. Ele com certeza é aquilo que a doutora Aline falou. Não tem receita de bolo, ele vai ver o que é melhor para você. Aqui nós demos, né, citamos alguns exemplos aí do que acontece, mas a avaliação presencial ali é necessária.
Por falar nisso, a gente vai ter ginecologia online no ABC das Mães, lá no Facebook? Podemos trabalhar nisso. Olha, Eu estou gente. aceitando todas as Vamos? sugestões, então a gente pode trabalhar com isso. Ó, convite feito aqui. Obrigada, E viu, aceito. doutora Aline? A Eu que gente agradeço. vai conversar sobre isso, porque é sempre bom falar aí Com sobre a saúde certeza. da mulher. Gente, vou finalizar o programa, deixa eu mostrar aqui meu look de hoje, da Que Show Moda, linda da Karina, olha, separou aqui. Esse aqui é um short, viu, gente, ó, short saia, a blusinha na cor lavanda, que a Karina veio aqui, deu uma aula, falou que era a cor aí da primavera-verão, lindo, lindo blazer. Beijo pro pessoal do Mamãe Que Disse, Maiara Bandeira, que cuida aí da minha maquiagem. Cenário aqui da especialista, Lustres Irie, todos vocês um beijo. E eu encontro vocês amanhã, terça-feira, às 2 da tarde, aqui na TV Mais. Beijo, até mais.